Bem, muito bom dia a todos. Eu quero saudar preliminarmente as autoridades em nome da deputada estadual Luciane Carminati, que é a idealizadora desse encontro de presidentes e vice-presidentes de comissões de educação. Eu quero cumprimentar meu querido colega, companheiro de jornada, senador Jorginho Melo. Quero cumprimentar a deputada federal Carmen Zanotto. Quero cumprimentar o deputado federal Pedro Pizai. Quero cumprimentar, me permitam aqui alterar a ordem, o professor Natalino, que é o secretário estadual de Educação, o professor Maurício da Silva, que representa aqui a Undime, o deputado federal Hélio Costa, campeão de votos da última eleição aqui em Santa Catarina, minha homenagem. E quero cumprimentar ainda o deputado estadual Ismael, a deputada Paulinha. Quero cumprimentar a Ideli, nossa ex-ministra e ex-senadora da República. Quero cumprimentar o reitor Marcos Tomás, da Universidade Federal de Santa Catarina. Em nome dele, gostaria de cumprimentar todos os presentes e cumprimentar em especial uma palestrante desse encontro, que eu acho que é importante e fundamental, que é a professora Dorinha, que é a deputada federal do Tocantins, que nos honra com a sua presença e que é uma das mais destacadas deputadas federal da Câmara de Deputados. Relatora de uma PEC que já tramita na Câmara dos Deputados, que já está bastante avançada e certamente trará uma contribuição importante e fundamental para o nosso encontro. Bem, inicialmente eu quero cumprimentar, exaltar a iniciativa da deputada estadual Luciane Carminati. Eu queria fazer só uma introdução dizendo que o cenário atual do Brasil é de tempos difíceis, opiniões divergentes, país dividido, portanto, nós estamos enfrentando muitas dificuldades para avançar nas políticas públicas. De um lado, nós temos um radicalismo de extrema-direita, de outro lado, certamente, de extrema-esquerda, e nós precisamos conciliar isso para andar para frente, para avançar, para fazer com que as coisas efetivamente possam acontecer. De qualquer forma, nós temos a grande responsabilidade de fazer aquilo que é preciso ser feito, de reformar aquilo que precisa ser reformado, de construir aquilo que precisa ser construído, de reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. E, para isso, unir a Undime, os secretários estaduais de educação, as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, em nome de uma pauta educacional, é, sem sombra de dúvida, algo que ficará marcado na história de Santa Catarina e do Brasil. Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, mas principalmente como um defensor também da educação pública, vejo com o mais absoluto entusiasmo e esperança o evento que nós estamos realizando hoje. Muito bem. O Instituto, ou melhor, instituído pela Emenda Constitucional 53 de 2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494 de 2007, o Fundeb substituiu o Fundef, que vigorou de 1998 até 2006. Essa transição significou o aumento da complementação da União aos fundos estaduais de 492 milhões em 2006, para cerca de 14 bilhões de reais em 2019. Tive a oportunidade, enquanto prefeito municipal, de acompanhar a evolução desta que é, talvez, junto com o SUS, a mais importante política pública de Estado já implantada ou já implementada no Brasil e que garante o financiamento da educação básica brasileira. Segundo a perspectiva da Confederação Nacional dos Municípios,
Somando recursos advindos da União, dos estados e dos municípios, o Fundeb, em 2019, deverá chegar ao valor de 156 bilhões de reais, sendo que apenas 10% desse valor é complementado pela União. Destaco que o antigo Fundeb, em 2006, arrecadou cerca de 35 bilhões de reais para o investimento da educação, ou seja, de 2006 para 2019, houve um aumento significativo de 345% nos fundos totais de investimentos educacionais. Em nosso país, temos diversos gargalos na educação e isso não pode e não é segredo para ninguém. Mas, se há uma política pública que devemos ter orgulho, essa é a política pública chamada Fundeb. E é justamente por isso que temos o dever de trabalharmos por um modelo de Fundeb que seja constitucional, em primeiro lugar, para evitar o que nós estamos passando nesse momento, de ter que reconsiderar e reavaliar e refazer e reinstitucionalizar, se é que isso está correto, essa política pública, com mais distribuição de recursos e que ajude a combater ainda mais as desigualdades e as diferenças sociais e regionais do nosso Brasil. Nos últimos 15 dias, realizamos, no âmbito da Comissão de Educação do Senado Federal, 3 audiências públicas para tratar do Fundeb. Nessas audiências públicas, ouvimos a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, algumas entidades que se dedicam à causa da educação brasileira e dirigentes municipais e estaduais de educação, fazendo do Senado um amplo espaço de debate democrático e participativo sobre o Fundeb. Para engrandecer um pouco esse debate, trago aqui alguns dados. No Brasil, há 184 mil escolas, sendo 78% delas da rede pública. Olha só a importância da educação pública. Somamos hoje, melhor dizendo, 48,6 milhões de matrículas, sendo dessas 81,7% matrículas na rede pública. São 2 milhões e 400 mil professores, sendo 77,2% também da rede pública. Esses dados eu fiz questão de colocar aqui para dar uma demonstração da importância de uma política pública, onde a maioria, mas não a maioria, a quase totalidade da população brasileira depende da escola pública. E por isso aumenta muito a nossa responsabilidade de construir um projeto que venha de encontro aos interesses, não nossos, mas sim da sociedade brasileira para as próximas gerações. E o Fundeb corresponde a 63% dos recursos para o financiamento da educação básica da política brasileira. E a complementação da União agora para 2019 está prevista de ser de 14 bilhões e 300 milhões de reais. E essa complementação da União alcança 9 estados, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, me parece que são esses, pois só é efetuada quando, no âmbito de cada estado ou Distrito Federal, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. O valor mínimo aluno-ano do Fundeb 2019 será de 3.238,52 no ensino fundamental, anos iniciais. Portanto, debater um novo Fundeb, tendo como norte a erradicação das mazelas educacionais ainda existentes, deve ser o nosso foco. No Senado, há 2 proposições em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e que posteriormente, certamente, irá para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A primeira delas é a PEC 33 de 2019 do senador Cajuru, que traz em seu texto a utilização do custo aluno, qualidade,
com base no cálculo do valor anual mínimo por aluno. Mantém o Fundeb fora das restrições da emenda constitucional 95, que é aquela emenda do teto dos gastos, e defende a complementação da União, aumentando para 12% no primeiro ano, 15% no segundo ano e 30% a partir do terceiro ano. Não vou fazer comentário, vou fazer só o que tem hoje, é o que tem para discutir. Além dessa ampliação da contribuição já existente da União, a PEC destina aos fundos um percentual a ser definido por lei dos royalties do petróleo. Estabelece que 50% de cada fundo estadual seja destinado ao pagamento dos professores da educação básica pública em efetivo exercício. Tem também a PEC número 65 de 2019 do senador Randolph Rodrigues e, se não me engano, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Assim como a PEC 33 de 2019, faz a utilização do custo aluno, qualidade inicial com base de cálculo do valor anual mínimo por aluno e também destina aos fundos um percentual a ser definido por lei dos royalties do petróleo. Dá importância aos mecanismos de fiscalização e controle interno, externo e social dos fundos, inclusive por meio eletrônico e de acesso ao público. Estabelece que 75% de cada fundo estadual seja destinado ao pagamento dos professores da educação básica pública em efetivo exercício também. E faz com que a complementação da União seja de 20% no primeiro ano de vigência, subindo 2% anualmente até chegar a 40%. Bem, diante de todos os diante de todos os debates, temos a convicção de que o aumento gradativo da parcela da União nos recursos destinados aos fundos estaduais se faz extremamente necessário. Quero destacar aqui ainda que existe uma PEC também tramitando na Câmara dos Deputados, que é bem mais antiga do que essas duas PEC que tramitam no Senado Federal, cuja relatora é a professora Dorinha, deputada federal, professora Dorinha, que será palestrante hoje, que tem um domínio total desse importante instrumento de política pública e que certamente vai ampliar e trazer um relevo todo especial ao nosso encontro. A quem eu quero cumprimentar e parabenizar, porque estamos lá no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, no entendimento para juntar as PECs que tramitam no Senado com a PEC que tramita na Câmara, uma vez que a Câmara está muito mais adiantada, já fizeram inúmeras audiências públicas, já tem um formato bem avançado e, portanto, eu, na qualidade de senador e como presidente da Comissão de Educação, já me dou por vencido para discutir e juntar essas PEC junto à PEC da Câmara dos Deputados para que nós possamos avançar mais rapidamente com esse texto. Bem, hoje os estados e os municípios arcam com a maioria dessas despesas e, em meio à crise fiscal instaurada, a participação da União na cesta dos fundos estaduais é fundamental. A ampliação progressiva da complementação da União ao Fundeb para 40% do total dos fundos permitirá que o valor anual mínimo por aluno também seja progressivamente elevado e, desta forma, mais estados e municípios passarão a ser contemplados pela complementação da União, o que significa potencializar o papel redistribuído do Fundeb e avançar na equidade. O Fundeb é a mais importante ferramenta que temos para atingir nossas metas no Plano Nacional de Educação. E eu trago aqui algumas metas que estão preocupando muito a sociedade brasileira, dentre os quais eu, enquanto presidente da Comissão de Educação do Senado. Meta 1, educação infantil. Era ter 100% das crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola
até 2016 e 50% das crianças com até 3 anos matriculadas em creche até 2024. Em 2017, apenas 34,1% das crianças até 3 anos tiveram acesso à educação infantil. Para reverter o quadro, seria necessário investir o suficiente para garantir o acesso de mais 20% da população nessa faixa etária às vagas nas creches. Meta 5, alfabetização. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. O prazo vai até 2024, mas o andamento da alfabetização é lento. Em 2014, 77,8% das crianças tinham habilidades de leitura, 65,5% em escrita e 42,9% em matemática. Em 2016, os dados não avançaram como era necessário que avançassem. E passaram a ser 78,3% para leitura, 66,2% para escrita e 45,5% em matemática. Portanto, acompanhar e fiscalizar o Plano Nacional de Educação, assim como garantir um Fundeb permanente para as próximas gerações, é uma obrigação daqueles que acreditam na educação como chave para o desenvolvimento de uma nação. Os debates em relação ao Fundeb estão avançados e creio ser possível montarmos uma PEC de consenso, como eu acabei de mencionar, que possa ter a sua eficácia. Em nome de todas as famílias que não têm creche para os seus filhos, em nome dos professores que são mal assistidos e mal remunerados, em nome das escolas sem infraestrutura, me coloco à disposição para juntos construirmos uma educação aquela que todos nós sonhamos, tornando o Fundeb permanente e atingindo as metas do Plano Nacional de Educação. Era isso. Muito obrigado.